Agora, qual é o novo templo de Deus? Porque o templo que estava em Jerusalém foi destruído. O povo hebreu já tem regressado à sua terra, mas, todavia, não tem templo, pois ali está a mesquita de Omar. Eles esperam que, com a vinda do Messias, seja restaurado o templo em Jerusalém. Mas, vejam vocês, quando Cristo falou da destruição do templo que estava em Jerusalém, também ali estava dando a entender que viria um novo templo. E este novo templo é o que nós precisamos conhecer. Para entrar a este templo e ser reconciliados com Deus, e recebermos as bênçãos de Deus e vermos a manifestação de Deus em seu templo, em cada uma das etapas do programa divino. Agora, qual é o novo templo de Deus? Porque o templo que estava em Jerusalém foi destruído. Encontramos que quando o povo hebreu teve o tabernáculo que Moisés levantou, ali estava Deus manifestado em seu templo. E quando Salomão construiu o templo, colocou a arca do pacto que estava no tabernáculo que Moisés havia levantado e colocou dentro daquele templo que Salomão levantou a arca do pacto e colocou no lugar santíssimo a arca do pacto e colocou ali também 2 querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos de ouro. E vejam vocês, quando o povo hebreu já não teve mais o tabernáculo de Moisés, teve o templo de Salomão. E quando o templo de Salomão foi destruído, então mais adiante teve um novo templo, o qual foi um templo que veio como a restauração do templo de Salomão, ou seja, um novo templo em cada ocasião em que era destruído. Então, mais adiante vinha uma restauração do templo, no lugar aonde havia estado o templo de Salomão. E este, então, viria a ser um novo templo a cada vez que ele era restaurado, mas era no mesmo lugar. E agora, necessitamos o novo templo que vem depois do templo que foi destruído no ano 70 pelo imperador romano, o qual veio a ser então um imperador, mas primeiramente foi um general romano, Tito. E agora encontramos que o novo templo que seria construído, o construiria o Messias. E a esperança do povo hebreu de que o Messias construirá um novo templo está para ser cumprida esta esperança em toda a sua plenitude, porque o Messias tem construído um templo, mas este templo é um templo com seres humanos e de seres humanos, chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É este o novo templo, o qual o Messias construiria para morada de Deus em Espírito Santo, em toda sua plenitude. E foi tipificado na restauração do templo que o príncipe Zorobabel realizou, descendente do rei Davi, e Cristo, como descendente do rei Davi, construi um novo templo, chamado no Novo Testamento, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que São Paulo, nos falando deste novo templo, nos diz em sua carta aos Efésios, capítulo 2 e
versículos 19 em diante. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra de ângulo o mesmo Jesus Cristo, em quem todo o edifício, bem coordenado, vai crescendo para ser um templo santo no Senhor. Temos aqui o novo templo, em quem vós também sois juntamente edificados para a morada de Deus em espírito. Aqui temos o novo templo, o qual Jesus Cristo tem construído de era em era. Este novo templo foi representado, foi simbolizado no tabernáculo que construiu Moisés e no templo que construiu o rei Salomão. Sempre o templo em Jerusalém estava representando um novo templo que viria, que seria feito com seres humanos, o qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como também cada ser humano é um templo e tem as mesmas partes que tem o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu. O tabernáculo que construiu Moisés e o templo que Salomão construiu tinham átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E o ser humano, como indivíduo, tem átrio, que é o corpo, tem lugar santo, que é o espírito, e tem lugar santíssimo, que é a alma. Agora vejam, a igreja do Senhor Jesus Cristo também como templo tem átrio, tem lugar santo e tem lugar santíssimo. O átrio corresponde ao tempo de Adão até Cristo e o lugar santo corresponde às eras da igreja gentia, incluindo o tempo dos apóstolos. E o lugar santíssimo corresponde à era da pedra angular. Vejam agora como o lugar santo corresponde às 7 etapas ou eras da igreja gentia, juntamente com o tempo dos apóstolos. E o lugar santíssimo corresponde à era da pedra angular. Este templo tem sido construído com seres humanos. E por isso Jesus Cristo, assim como construiu o candeeiro ou candelabro com as suas 7 lâmpadas, e seus pavios acesos, que representa as 7 etapas ou eras da igreja gentia, com os seus anjos mensageiros. Vejam vocês como Cristo materializou em sua igreja, em seres humanos, o candeeiro ou candelabro, como construiu. E vejam vocês como construiu o lugar santo do seu templo espiritual. E agora, para o tempo final, constrói o lugar santíssimo do seu templo espiritual, e constrói a arca do pacto, e constrói o propiciatório, e constrói os 2 querubins de ouro que estão sobre o propiciatório, e constrói também os 2 querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro. Tudo isso é o que Cristo estará materializando no último dia em sua igreja em carne humana, em seu novo templo, sua igreja, para Deus morar, Jesus Cristo em Espírito Santo, em toda a sua plenitude, no novo templo, neste novo templo que Ele tem criado, que Ele tem construído de etapa em etapa.